dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje, nós vamos iniciar mais uma série da nossa semana. A série que nós vamos iniciar é a Igreja Bíblica. Você conhece? O plano de Deus. No primeiro dia, nós vamos aprender o que foi feito antes de tudo. Antes da igreja aparecer, antes da igreja surgir, foi-se feito um plano. E esse plano teve uma profecia, é claro. A igreja bíblica, ela foi profetizada antes da sua existência. Imagine um arquiteto que desenha a planta de um grande edifício. Séculos antes da construção começar, Deus planejou a igreja e a anuncia através dos seus profetas, muito antes dela existir. Nós vamos começar lá com Daniel, que foi onde começou a profecia da igreja bíblica, a igreja verdadeira, o centro da vontade de Deus. Daniel aponta que o reino de Deus não seria estabelecido por mãos humanas, mas por intervenção divina durante o Império Romano. Aqui, Daniel quis mostrar que o reino de Cristo seria eterno e superior a qualquer império político. Nos dias de hoje, temos muitos impérios. Roma, na época de Cristo, era o império mais temido. Antes existia o Império Babilônico, o Império dos Persas, dos Medo-Persas, e por aí vai. Eram muitos reinos, e esses reinos queriam dominar povos e mais povos. Israel foi um povo que foi dominado por muitos outros povos. Por quê? Por causa das suas escolhas, da sua negligência. Por isso que eu sempre digo, nossas escolhas e o nosso posicionamento aqui vão influenciar para o reino. Então, eu, como serva cristã, preciso me posicionar e conhecer a igreja bíblica, para assim eu me posicionar para o reino. Daniel 2:44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os aniquilará, mas esse reino durará para sempre. Tem um contexto que diz, Jesus fala o seguinte: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. 2000 e tantos anos depois, ainda falamos da palavra do Senhor. O reino de Deus ainda está vivo, ainda é imortal. E fazemos parte dele. Eu sempre costumo dizer aqui nos meus devocionais que já fazemos parte do reino. E por fazermos parte do reino, devemos nos comportar como tais súditos, prontos para o reino. Daniel interpreta o sonho da estátua de Nabucodonosor. Se você nunca viu, a estátua ela tem a cabeça de um jeito, o corpo de outro, as pernas de outro e os pés de outro jeito. Se eu não me engano, acho que é bronze, prata, sei que por fim é barro. O pé de barro, que aí a igreja vem para destruir isso tudo, né? O reino de Deus, vamos dizer assim, né? Que é o que é. Aqui Daniel ele quer enfatizar a soberania de Deus sobre a história humana. Enquanto os impérios babilônicos, persa, grego e romano, os reis da época eram temporários e feitos por mãos humanas, a igreja ou o reino seria de origem divina. Pedra cortada sem auxílio de mãos e eterna. O objetivo era dar esperança aos judeus no exílio, mostrando que o governo de Deus triunfaria sobre qualquer poder político. Ou seja, quando a gente entende que a nossa cidadania não é aqui nesse mundo, que esse mundo é só uma passagem que a gente está passando, a gente entende qual é o objetivo do reino de Deus e qual é o nosso papel no reino de Deus. Entende?
Não adianta eu buscar ouro, prata, bens, isso tudo vai ser extinguido aqui nesse mundo. Nossa cidadania é os céus. É o que eu estou acrescentando para o reino enquanto eu estou aqui. Na questão de quê? Em questões espirituais. Em questões de quê? De misericórdia, de amor, de não ser pedra de tropeço, como no estudo passado. O que eu tenho feito para ajudar os meus irmãos. E é isso. Quando entendemos que a igreja bíblica, a igreja verdadeira, ela foi profetizada lá no Antigo Testamento, que ela foi predita, né, vamos dizer assim, predita, né, predita por Daniel, que essa igreja, esse reino de Deus, aos quais eu e você, como súditos, fazemos parte, nós vamos entender muito melhor o plano de Deus, o traçar do plano de Deus. Mateus 16:18 diz o seguinte: E eu lhes digo que você é pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão. Jesus usa um jogo de palavra entre Petros, pedra pequena, e Petra, rocha sólida. Indica que a rocha sobre a qual a igreja se ergue é a confissão de que Jesus Cristo é o autor e enfatiza que a igreja pertence a Jesus. Minha é a igreja é de Jesus. A igreja não foi fundada através de Pedro, entende? Aqui Jesus está afirmando que, porque quando a gente lê o contexto de Mateus 16:18, e a gente vê ali que Jesus está perguntando a Pedro algumas coisas, e mediante a resposta de Pedro, que realmente tu és o Filho de Deus, mediante a resposta de Pedro, é, Jesus ele afirma para a igreja, afirma para os irmãos, para os apóstolos, que mediante aquela fala de Pedro, ao que Pedro disse sobre aquilo ali, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e aquilo ali é o alicerce da igreja. Sobre essa confissão é que Jesus Cristo é a rocha firme. Pedro, Paulo, João, no barquinho, não, calma. Pedro, Paulo, João, Mateus, Matias, todos os apóstolos, eles só são os mensageiros, assim como eu e você somos os mensageiros do Evangelho. A pedra principal é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a nossa confissão diária. Foi para isso que Jesus estabeleceu a igreja, para que confessemos que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus. Jesus faz um trocadilho entre o nome de Petros, ou seja, uma pedra pequena ou fragmento, e Petra, uma rocha maciça. Mateus quer mostrar que a igreja pertence a Jesus, ou seja, minha é a igreja. E que o fundamento dela não é a pessoa de Pedro em si, mas a declaração que ele acaba de fazer. Tu és o Cristo, com veemência, com veracidade. Tu és o Cristo. A intenção é assegurar que a comunidade dos crentes é invencível, pois nem mesmo a morte, ou seja, o Hades, pode derrubar o plano de vida de Jesus. Ou seja, mesmo que o meu corpo ele não esteja mais aqui presente, o nome de Jesus permanece e a salvação nele permanece. Entende? É muito lindo o plano de Deus. Isso, muitas das pessoas confundem muito, acham que Pedro é o primeiro pastor da igreja, é o primeiro papa da igreja, sendo que não tem nenhum relato bíblico nas escrituras sagradas, não tem nenhum relato que dá essa informação. A informação é que sobre esta
palavra: "Tu és o Cristo". A intenção é assegurar que a comunidade dos crentes ela é invencível, que o reino de Deus ele é invencível, que a igreja ela é invencível. Nem a morte pode nos parar, nada. Não tem reinos, não tem a morte. O que fazer se uma pessoa atentar contra a minha vida? Eu, como serva de Jesus, eu penso: "Gente, eu estou salva. A minha salvação está em Cristo Jesus, não está em mim, não está na minha força, não está na minha imortalidade, na minha mortalidade, mas sim que Jesus Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus". E é isso. Lá em Atos 2, do 1 ao 4, aqui Lucas ele descreve o cumprimento da promessa. O vento e o fogo simbolizam a presença purificadora e capacitadora de Deus, marcando o nascimento oficial da igreja aqui na terra. Atos 2, do 1 ao 4. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram algo parecido como línguas de fogo, e se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacita. Ou seja, quem dá a capacidade é o Espírito. Mas vamos começar aqui do começo, porque muitas pessoas confundem, porque acham que fogo aqui representa fogo do juízo, mas não, aqui é como se fosse. Como se fosse, não quer dizer que seja, entende? Como parecido, e viram algo parecido com línguas de fogo. Parecido, não é que seja o fogo, mas parecido, algo semelhante, algo muito próximo, algo bem parecido, mas não quer dizer que seja. A chama de uma vela, como se fosse a chama de uma vela em cima dos apóstolos, vamos dizer assim, né? Como línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, Jesus, ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. Aqui o fogo não é fogo consumidor. Aqui é como se fosse línguas de fogo, como se, não quer dizer que seja, certo? Então, eh, Jesus batizou ali os apóstolos com o Espírito Santo, dando a ele dons, dando a ele capacidades, né? Capacidade de cura, dons de falar em outras línguas, línguas maternas. Isso aí é um outro estudo que vou deixar bem mais para frente, porque é muito complicado esse tipo de devocional, muito complicado esse tipo de aula, que muitos acreditam em dons de línguas, em falar labachura, 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 e não é bem dessa forma, porque o próprio texto, ele fala pra gente o que que é, né? Essas outras línguas aqui que o texto fala, quando você desce, é muita coisa. Quando você desce o texto, quando você lê o contexto, você consegue identificar que essas línguas eram idiomas, porque os próprios ali eles falam: "Ah, como estamos entendendo em nossa própria língua materna se esses homens são iletrados?". Entende? É como se eu, aqui, carioca do Rio de Janeiro, nunca estudei inglês, ou nunca estudei francês, ou nunca estudei espanhol, ou nunca estudei, eh alemão, e viu viu o poder do Espírito Santo e eu consegui falar, pregar para outras pessoas, entender o que ela está falando e falar o que elas estão falando, e as pessoas entenderem o que eu estou falando sobre Jesus, entende? Então, o texto ele quer dizer isso. Então, se você quer saber mais, busque ler o texto, busque ler o contexto para você entender. E é isso. Mas aqui nós estamos falando sobre a igreja bíblica. Vamos continuar para a gente não se postergar muito, não se prolongar muito, né? Lucas aqui registra o aniversário da igreja. Lucas utiliza símbolos do Antigo Testamento, fogo e vento, que remetem à presença de Deus no Sinai.
A intenção é mostrar que a igreja não é um movimento humano, mas uma criação capacitada pelo Espírito Santo. Falar em línguas estrangeiras, idiomas reais da época, sinaliza que o evangelho agora é universal e deve romper as barreiras culturais, geográficas, de espaço, né, para alcançar todas as nações. O evangelho é para todos, é para mim, é para você, é para todos. Todos precisam ter o conhecimento. Tanto que no próprio texto diz: vão e pregam o evangelho a Samaria, peça, Samaria, eu esqueci o restante. Eu só sei que fala dos confins da terra. Gente, eu achei aonde é o confins da terra. Se você quiser, pesquisa, porque confins da terra fica em Minas Gerais. Pesquisei. Existe esse nome de lugar, confins da terra, em Minas Gerais. Procurem, pesquisem. Efésios 3, 10 a 11. Paulo explica que a igreja é a vitrine de Deus para o universo. O autor quis dizer que a existência da igreja prova às inteligências celestiais que o plano da redenção de Deus é perfeito. Efésios 3, do 10 ao 11. A intenção de Deus era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano estabelecido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo revela o mistério de Deus que judeus e gentios agora formam um só corpo. O autor quer dizer que a igreja é a prova viva diante de todo o universo, incluindo anjos e demônios, de que o plano de redenção de Deus é genial e vitorioso. A igreja não é um plano B, mas a manifestação da sabedoria de Deus que estava guardada desde a eternidade para ser revelada através de Cristo. Ou seja, o plano de Deus era sempre reunir o seu povo. E hoje, eu e você devemos nos posicionar para essa igreja. Conhecer de fato a igreja bíblica vai nos fazer nos posicionar para o reino. O que você mais tem buscado no seu coração? Agradar a Deus ou agradar aos homens? Faça você essa pergunta e veja se você tem o padrão da igreja bíblica. E veja se a sua igreja realmente tem o padrão da igreja bíblica. Aqui em 1 Pedro 1,20, Pedro ele ensina que Cristo nunca foi um plano B. O autor ele destaca a presença de Deus, a salvação pela igreja já estava decidido antes mesmo do homem pecar. 1 Pedro 1,20. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, de nós. Nós, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos a igreja verdadeira, a igreja bíblica, a igreja de Cristo Jesus. E é isso. Pedro escreve para cristãos perseguidos. Pedro ele quer fundamentar a fé deles na segurança da eternidade. Mostra que o sacrifício de Cristo e, consequentemente, a exigência da igreja como seu povo resgatado já estava decidido na mente de Deus antes mesmo de Gênesis. O objetivo é fortalecer os crentes, mostrando que, embora o mundo os rejeite, eles fazem parte de um plano que precede a própria a existência do tempo. Chamar você aqui bem pertinho de mim, para a gente poder ficar mais próximo, mais aconchegado. Você que passa por rejeição, passa por problemas aos quais o mundo te rejeita pelo que você é, servo de Jesus. Preencha o seu coração cada vez mais de Cristo. Olhe fixamente para Ele. Ontem, meu irmão Anderson trouxe uma pregação maravilhosa, nos mostrando que devemos focar em Cristo Jesus. Meu irmão,
Anderson, muito obrigada por essa pregação maravilhosa, por mostrar que nós temos valor. Você trouxe a mensagem de Pedro quando ele está no barco, Jesus o chama para andar sobre as águas e ele tira os olhos, o foco de Cristo Jesus. E quando a gente tira o foco, tira os olhos de Cristo Jesus, a gente naufraga. Mas mesmo que a gente naufrague, meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar. E foi me dada ontem e eu recebi com o coração aberto. Mesmo que a gente afunde, clame, chame a Cristo Jesus e Ele vai te socorrer. Nossa cidadania é o céu, é o reino, é com Cristo Jesus. Então, se você hoje se sente entristecido, largado, abandonado, foque. O seu alvo é e tem que ser Cristo Jesus. Eita Deus, olha, foi muito boa a pregação de ontem, gente. Saí da igreja ontem com o coração pegando fogo, de, 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 de aquecido, sabe? Parecia que eu tinha encontrado com o próprio Jesus ali pessoalmente, que ele estava ali, ele me deu um abraço tão apertado, mas tão apertado, tão apertado, tão apertado, que eu só consegui sentir o amor de Cristo através dessa pregação, meu irmão. Salmos 118, 22. O salmista usa metáfora da construção. A pedra angular é a que mantém toda a estrutura unida. O autor quis dizer que o mundo rejeita Jesus. Na verdade, o que sustenta tudo. Salmos 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, ou seja, Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, o povo lá judeu da época, rejeitaram e que ainda rejeita, né? Infelizmente ainda não entenderam o plano do mestre deles, né, de Deus, que está revelado em Cristo Jesus. Eles rejeitaram, mas essa pedra, ela é a pedra angular, a pedra que une tudo, a pedra que segura, que mantém a estrutura, é Cristo Jesus. Originalmente, este salmo ele celebra uma vitória militar ou a dedicação do templo, referindo-se a Israel ou ao seu rei como alguém desprezado pelas nações, mas escolhido por Deus. No contexto do Novo Testamento, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, aponta para Jesus. A pedra angular era a peça mais importante de uma construção, a que define o alinhamento de todas as outras. O autor quer dizer que o mundo considerou inútil é, na verdade, a base essencial de toda a obra. Ou seja, Deus revelou em Cristo Jesus essa pedra, que é o próprio Cristo. Pedro entendeu que ele era a pedra angular, que Jesus Cristo, porque ele mesmo revela e afirma: tu és o Cristo. E é isso. E se você não quiser aceitar isso, meu irmão, vai estudar a Bíblia, caramba! É isso. Estuda a Bíblia. Depois você vem tentar discutir com Deus, né? É comigo. Vai falar sozinho, tá bom? Hebreus 12, 28. Aqui o autor ele contrasta o reino de Deus com o reino do Sinai que tremia. A ideia é que a igreja faz parte de uma realidade espiritual que nunca poderá ser destruída por crises terrenas. Reconhecemos uma igreja bíblica quando ela não apresenta como uma inovação moderna, mas como a continuidade do plano eterno. Eita! Então, meu irmão, se você tá vendo show, se você tá vendo luzes, se você tá vendo é, tipo de roupa para você poder participar do culto, tem paleta de cor para poder entrar no culto.
Parece um vídeo que tá na internet aí, que o cara fica assim, ó. Nossa, BYD. Não estou fazendo propaganda, tá? Mas o cara, ele fala dessa forma. Então, lá em Hebreus 12:28 diz o seguinte: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e tremor. Ou seja, devemos adorar a Deus de modo aceitável. Qual é o modo aceitável? Com reverência, colocando Deus no lugar dele, né? De rei, de governante, o dono da nossa vida, o centro, né? Como o apóstolo não, como o pregador Paulo Júnior, ele fala muito o cerne. Eu gosto muito quando ele fala o cerne. Meu irmão, eu amo a sua pregação e a forma como você fala cerne. Eu sou carioca, então eu falo cerne, você fala cerne. Puxa lá o R com muita ênfase. Com reverência. Reverência de quê? Mostrar que Deus, ele é o governante da nossa vida, né? Com temor, sabe? Dando a ele a autoridade que ele tem na nossa vida, né? Temor não como medo, mas temor em saber que ele é superior a mim, entende? Aqui o autor de Hebreu, ele contrasta a aliança, né? E aponta para a atitude correta do crente diante da segurança do reino que não cai. A resposta deve ser uma vida de gratidão e uma adoração que respeita a santidade de Deus. Por fim, a igreja, ela foi planejada na eternidade, profetizada no Antigo Testamento e estabelecida por Cristo. Ao longo dessa semana, nós vamos aprender e entender como é uma igreja bíblica, como ela se comporta, para assim a gente conseguir identificar, para ver se a nossa igreja realmente é a igreja ao qual a gente está, se realmente ela de fato é uma igreja bíblica, ou se não, né? Então, fiquemos aqui, vamos aprender, vamos estudar. Se você ainda não me segue aqui nesse canal. Fique à vontade, deixe sua pergunta, deixe seu comentário. Vai ser muito útil e necessário para eu trazer mais estudos para nossa edificação no Senhor e em Cristo Jesus, que é a pedra angular da igreja verdadeira. E é isso. Vamos continuar, porque a nossa caminhada, a nossa jornada rumo ao reino, e já estamos nele, né? Mas rumo ao céu, junto à presença de Deus, ela só está continuando. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje. Pai, muito obrigada por nos mostrar que o Senhor revelou a igreja bíblica, e o Senhor deixou uma igreja estabelecida para nos ajudar, nos orientar, nos direcionar. Eu sou muito grata, Pai, porque o Senhor me mostrou a direção da onde o Senhor quer que eu esteja. Eu sou muito grata por me mostrar a igreja de Cristo, a igreja bíblica verdadeira. Sou muito grata. Agradeço pela vida dos meus irmãos, que o Senhor os fortaleça, os ajude em suas decisões, em seus anseios, em seus medos. Que o Senhor seja realmente a pedra angular da vida de cada um, Pai, porque dependemos do Senhor. Peço, Pai, que essa semana seja uma semana de aprendizado, de amor, de estrutura, que aprendamos cada vez mais do Senhor, porque é o Senhor que dirige nossas vidas. Muito obrigada, meu Pai. Toma cada um aqui da rede em tuas mãos. Seja com cada um, Pai. Te agradeço e louvo teu santo nome. Eu tenho reverência, temor e tremor quando se fala do seu nome. E o Senhor sabe do meu coração. O Senhor me conhece.
Antes de eu nascer, o Senhor já sabia quem eu era. E o Senhor sabe de cada um aqui presente, meu Pai. Muito obrigada por cada um inscrito nesse canal, por cada pessoa que comenta, que compartilha os vídeos, que está aqui, Pai, junto a mim, permaneceu até aqui para orar junto ao Senhor, porque quer conhecer cada vez mais de Ti. Muito obrigada, Pai. Me sustenta, me ajuda, assim como eu peço para todos que estão aqui comigo, Pai, em oração, sustente e ajude. Em nome da pedra angular, Cristo Jesus. Amém. Amém.